A paz do Senhor, boa noite para todos. Chegando de um culto maravilhoso de domingo, quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para nós. Lucas capítulo 23 e o versículo de número 4 diz assim: E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Eis o homem, Cristo é o homem. Nós gostamos de usar um provérbio: fulano é o homem, tal pessoa é o cara, tal pessoa é isso, mas na verdade, quem é de verdade é Cristo. Eis o homem. E aqui eu escrevi: eis o homem que ama os pecadores. A Bíblia diz para nós que Jesus é o homem que ama os pecadores. Não existe ninguém que ama mais os pecadores do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui em Lucas capítulo 15, o versículo 2 diz assim: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus ia longe, andava longe, atrás de uma alma, atrás de um pecador. Ele comia, ele bebia, ele entrava na casa, ele pregava, ele anunciava a salvação aos pecadores. Eis o homem que ama os pecadores. Ninguém vai amar mais quem não presta do que o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, eis o homem que fala como nenhum outro. Eis o homem que fala como nenhum outro. Ninguém fala como ele. Ninguém se expressa com tanto poder, autoridade e unção como o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala para nós aqui, no capítulo 7 de João, se eu não estiver enganado, João, capítulo de número 7, João 7 e o versículo de número 46, João 7, 46, diz a palavra do Senhor nosso Deus: Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Por que Jesus falava com autoridade? Por que Jesus falava com poder? Por que Jesus falava com unção? Por que quando Jesus falava as pessoas se estremeciam? O cabelo arrepiava, levantava. Por quê? Porque ele falava com autoridade. Ele falava o que ele vivia, vivia o que ele falava. Ele falava com amor, ele falava com graça, ele falava com autoridade. Então eles disseram: Nunca vimos nenhum homem falar assim como este homem. Então, o Senhor Jesus é o homem que fala como nenhum outro homem. Ninguém fala tão forte e tão profundo a alma, o coração, a mente de um homem como o Senhor Jesus. Outra coisa, eis o homem em quem não se achou falha alguma. Não se encontra falha em Jesus. Não se encontra erro em Jesus. Não se encontra. Se encontra erro em todos os profetas, se encontra erro em todos os pregadores, todos os escritores, se encontra erro
em todos os homens e mulheres que passaram pela Bíblia, mas em Jesus não encontramos erro. Não, Jesus nunca falhou. Se alguma coisa não está certa, não está indo bem, na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, o erro não é de Jesus. O erro, a falha é nossa. Pense bem. Lucas 23:4 mostra claramente que ele não tem erro. João 18:38 mostra claramente, tem outros versículos, mas para não tomar muito tempo, eu fico aqui. Jesus é o homem que não falhou. Não é como Deus, é como homem, porque como Deus ele nunca vai falhar mesmo. É como homem quando ele estava aqui na terra. E agora como Deus aí que ele não vai falhar mesmo. Outra coisa, eis o homem que vai julgar os outros homens. A Bíblia fala para nós, no livro de Atos, capítulo 10, e o versículo 42, que Jesus é o homem que vai julgar outros homens. Ele viveu, morreu, ressuscitou e vai vir como juiz para julgar outros homens. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Cristo, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então Jesus vai julgar em breve os vivos e os mortos. Então eis o homem que vai julgar os outros homens. Jesus é tremendo, eis o homem perfeito, eis o homem eternamente santo, eis o homem que nunca errou, que nunca falhou, que nunca pecou. Eis o homem que quando fala tudo para, treme, se arrepia. Outro, eis o homem que é verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos 15, 39, eles disseram, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Marcos 15, 39, usa-se a expressão, verdadeiramente era o Filho de Deus. Quando eles crucificaram, o sol se converteu em trevas, o dia virou noite, e ali aqueles soldados disseram, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Eis o homem perfeito, eis o homem santo, eis o homem puro, eis o homem que ninguém pode se comparar a ele. Então, Jesus é o homem perfeito. Eis o homem, está aqui em Marcos 15, 39. Olha o que diz o versículo 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eis o homem justo, ninguém mais justo do que ele, ninguém mais perfeito e santo e tremendo e reto do que Jesus. Eis o homem que morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder. Ele deu a sua vida e ele tomou a sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. E para encerrar essa reflexão, eis o homem que voltará a este mundo para buscar sua igreja. João capítulo 14 e o versículo 18. Ele foi, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Então, eis o homem que morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder. Ele deu a sua vida e ele tomou de volta a sua vida. Esse é Cristo. Esse é o Senhor nosso Deus. Esse é que merece todo louvor, glória, honra, adoração eternamente. O nome dele é Jesus. Aceite Jesus e a sua vida, a sua alma será salva e o seu nome será escrito no livro da vida e você vai viver com ele eternamente. Jesus, o homem eterno e perfeito.